Bem, senhoras e senhores, novamente muito obrigado por ter vindo aqui e me deixado entrar então na sua casa para transmitir mais esta videoaula então. E hoje falamos um pouco mais sobre controle motor, né? Com esse título tão inusitado que observamos aqui em nossa capa, sobre frequência autocontrolada de conhecimentos, de resultados. Vamos falar um pouco mais sobre esses efeitos na própria aprendizagem de uma habilidade motora, seja ela discreta, e também alguns grupos, como adolescentes, como adultos. Vamos falar um pouco também sobre os idosos e mais sobre esse artigo. Vou deixar tanto aqui na própria descrição do vídeo. E vocês observam também aqui nessa imagem, esse artigo estará disponível gratuitamente então para vocês. Esse artigo é de alguns autores, tanto como Márcia Miranda, quanto a outros autores mesmo da Universidade Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Bem, vamos a um breve resumo então sobre esse grande artigo. Observamos então que nesse artigo muitos autores eles relatam então essa eficácia da utilização então de feedback autocontrolado na própria aprendizagem aí de algumas habilidades motoras, seja lá discretas, tanto isso em adultos como também em idosos. Observamos também, né, que não há uma certa comprovação científica sobre essa mesma eficácia em relação aos adolescentes. E pretendeu-se também com esse trabalho verificar a própria frequência autocontrolada de conhecimento, de resultados e também apresentar como esses efeitos são de certa forma satisfatórios para esses adolescentes. Foi feito com isso um teste então laboratorial. Pegamos então, digamos, 10 indivíduos, né, que receberam essa frequência de conhecimento de resultados autocontrolada e pegamos também mais 10 indivíduos que receberam conhecimento de resultados, né, frequência de conhecimento de resultados extremamente controlada. E com isso observou-se que não existe então uma certa diferença significativa tanto entre as tentativas como entre os blocos de tentativas, né, entre as fases de aquisição e mesmo retenção. Com isso, observamos então que o artigo por si só, nesse grande resumo, ele vem então a concluir, né, nessa parte inicial, a aprendizagem como ela ocorreu de maneira mais eficaz no grupo extremamente controlado, enquanto no grupo autocontrolado observou-se apenas a melhora do próprio desempenho. E com isso observamos que a aprendizagem motora, né, incluindo tanto feedback, né, quanto frequência autocontrolada, que observamos nesses vídeos que aparecem aqui nos cards então. Então esse é um breve resumo então sobre o que nós vamos falar hoje, né, sobre esse grande artigo. Bem, como aspectos iniciais desse trabalho, observamos que o feedback é uma ferramenta então que consta mesmo da própria utilização e mesmo de resultados satisfatórios. E ele é basicamente um dos processos de aprendizagens mais importantes, né, gerando esse feedback para os nossos clientes, para os nossos alunos. Podendo ter aí com isso essa instrução verbal, podendo ter a mesma própria demonstração, a própria instrução verbal ela tem sido como uma estratégia mais eficiente realmente de instrução para os nossos clientes, onde com isso observamos que os alunos, por ter a sua atenção totalmente voltada aos aspectos que realmente importam, então, nesse processo de desempenhar esta habilidade, então. Observamos com isso que o fornecimento, de certa forma, de informações, ele guia, então, o próprio aluno em direção à meta do movimento. Ou seja, quando eu tenho uma informação realmente precisa, uma informação realmente satisfatória, isso tende a guiar realmente ao aluno a atingir a sua meta especificamente. E observamos com isso a seguinte pergunta: qual é a melhor forma, então, né? E qual o melhor momento de fornecer essa informação verbal para o aluno? No começo, no meio, no fim? E com isso observamos que o próprio feedback ele foi classificado com isso, tanto feedback intrínseco
quanto o feedback extrínseco. O que é isso, professor? Feedback intrínseco, feedback extrínseco? Bem, o feedback intrínseco nada mais é do que o feedback mais interno. E o feedback externo, né? O feedback chamamos conhecido também como feedback aumentado, é o feedback mais externo, que até citamos também em outras aulas dessa grande, então, playlist. Alguns autores com isso, eles citam que o processo de aprendizagem de uma habilidade ele fica nas mãos do técnico, né? Ou mesmo do próprio instrutor, que muitas vezes não permite a atuação do aluno com isso, não permite mesmo que o aluno se aproprie desses conceitos do processo da aprendizagem. Com isso, o conhecimento de resultados e a própria frequência utilizada em pesquisas laboratoriais, né, faz com que realmente o aluno tenha mais esse conhecimento do processo de aprendizagem, do processo desse conhecimento então de resultados. Com isso observamos que o feedback aumentado, lembrando que feedback aumentado, ele é então esse processo mais externo, né? Então o feedback aumentado de conhecimento de resultados tem ainda algumas funções relevantes, como fator motivacional, como fatores como orientação do próprio aprendiz em direção à resposta, né, apropriada e também relacional. Diferentes tipos observamos de frequência de feedback, né, de conhecimento de resultados, eles como a própria faixa de amplitude de conhecimento de resultados mais decrescentes, conhecimento de resultado sumário, conhecimento de resultado médio, conhecimento de resultado autocontrolado. E com isso observamos que a frequência autocontrolada de informações, ela permite a certa participação do próprio aluno envolvido nesse processo de aprendizagem. E com isso, observamos que as crianças elas possuem então algumas limitações na sua capacidade de memória, né, de longa duração. Diferentemente dos adultos, nós memorizamos mais realmente durante um longo período. A criança não. Por isso é importante esse reforço, esse feedback constante de algumas informações básicas, referente a algumas práticas desportivas, por exemplo. Então, assim como os jovens e os adultos, eles se encontram num estágio de atenção seletiva, que é a habilidade do indivíduo de dirigir, então, esse foco de atenção a um ponto em particular no ambiente a qual mesmo ele se encontra. E com isso, pode-se, então, apresentar alguns efeitos positivos para os adolescentes nesse processo de aprendizagem de uma habilidade motora discreta, por exemplo. Esse artigo, então, ele trouxe algumas fundamentações teóricas com isso. Observamos que a própria aprendizagem ela é um processo que interage, né, aluno e professor, sendo esse professor o responsável por proporcionar um ambiente, né, e métodos mais adequados para que isso possa, então, ocorrer. Né? E é necessário com isso, então, uma certa melhora interna, né, uma certa melhora interna permanente, ela venha a acontecer. Ou seja, o sistema nervoso central, como citamos também em outras playlists que aparecem aqui nesse momento, sofrem algumas mudanças permanentes que, de certa forma, não podem ser com isso observadas. Caso essa mudança, então, ela não seja permanente, pode-se então dizer que ocorreu apenas uma melhora no próprio desempenho do aluno. Então, o sentido da aprendizagem, ou seja, uma mudança, né, na capacidade ou mesmo na própria disposição humana que persiste por um período de tempo e que não é simplesmente devido a um processo de crescimento. E com isso observamos que períodos ótimos de aprendizagem de algumas destrezas, né, esses estudos também eles não obtiveram umas respostas enquanto ao melhor período para proporcionar essa aprendizagem, né, ao longo de nossa vida. Alguns autores, como o próprio McGill, que fazem parte das referências bibliográficas desse artigo, desse vídeo, né, citam como a aprendizagem ela pode ser então inferida através de dois testes, tanto o teste de curva de desempenho como o teste de retenção. As curvas de desempenho, né, segundo outros autores como Schmidt, lá em 93,
Ele é um método, então, mais utilizado para, digamos, avaliar a aprendizagem e é empregado durante toda a prática com isso. Logo, o teste de retenção, por sua vez, ele deve ser realizado após um determinado tempo de descanso sob as mesmas condições de prática para que esses alunos eles dissipem quaisquer efeito mesmo temporário da própria prática que pode apontar uma aprendizagem ou não aprendizagem em si. Ou seja, eu estimulo realmente o aluno nesse momento. Posteriormente, eu dou um tempo para isso e aplico novamente esse mesmo teste e avalio realmente esse teste de retenção desse aluno. E aí, com isso, observamos um certo platô de desempenho, onde alguns fatores que podem ser citados, que são a certa desmotivação, a fadiga gera esse platô de desempenho, essa incompreensão em relação ao que o professor fala, né? Isso é um fator fundamental. Né? Muitas vezes o aluno, o cliente, o atleta, ele não tem essa relação de compreensão no que o professor está falando, essa incompatibilidade dos objetivos que foram apresentados, e isso gera então esse platô de desempenho. O que vai atingir esse platô realmente é o próprio desempenho do aluno, ou seja, é essa aprendizagem contínua que deve realmente quebrar esse platô de desempenho. Com isso, observamos que os estágios da aprendizagem, elas são o cognitivo, né, como citamos lá por Fitts e Posner, lá em 67, né, o associativo e o autônomo. Então, esses estágios da aprendizagem, citado por Fitts e Posner, lá em 67, cognitivo, o associativo e o autônomo, eles descrevem, então, diferentes níveis de desenvolvimento, então, de habilidades. Com isso, observamos que os iniciantes se encontram nos estágios mesmo cognitivos, né? Onde os alunos necessitam de um auxílio, necessitam de mais feedback do professor a todo instante. Né? Não sabem como corrigi-los, não têm essa autocorreção, esses iniciantes. Existe uma certa dificuldade em lidar com o que ele deve fazer, quando ele deve fazer, como ele deve fazer, então isso é muito presente nesses iniciantes. Logo, o estágio associativo é onde os erros deixam de ser mais grosseiros. E é natural nesses dois estágios, tanto o estágio cognitivo quanto o associativo, que os alunos então se mostrem mais hesitantes, mais irregulares, mais incertos, mais descompassados de certa forma. Né? São sinais de que melhoras no desempenho dos alunos estão por vir ainda. O último estágio, lá o estágio autônomo agora, né, ele reconhece os seus erros, né, os alunos já têm essa noção onde ele já tem essa autocorreção, já consegue realmente corrigir os seus próprios erros, onde acontecem algumas mudanças nesses processos também de atenção. Durante o estágio cognitivo, o aluno está tentando assimilar de novo o que ele observa à sua volta. Né? Logo, lembrando que no estágio associativo, ele é um pouco mais decrescente, em virtude do aluno não mais direcionar sua atenção a tudo de novo que o cerca. E logo no estágio autônomo, então, o aluno já consegue automatizar o movimento, já consegue fazer o movimento sem pensar muito nele, estando muito mais atento à relação entre eu e a bola, eu, bola, espaço de jogo, eu, bola, espaço de jogo, o alvo que eu tenho a atacar, e a relação eu, bola, espaço de jogo, alvo a atacar, e também o alvo que eu tenho a defender. Alguns autores, né, lá em 68, como Adams, por exemplo, ele define estágios como o estágio verbal-motor, né, que é o estágio cognitivo e associativo, e o estágio motor, que se refere mais ao estágio então autônomo. A quantidade de práticas ela depende também de objetivos da própria aprendizagem. Né? Observamos com isso que a prática ela pode ser então classificada como uma prática mais maciça, né? Ou seja, uma prática mais concentrada, mais realmente em blocos, por exemplo, ou uma prática mais distribuída, como uma prática seriada, por exemplo. A prática maciça, reforçando, ela é quando o tempo que se tem para a aprendizagem ele também é curto, né? E visa-se com isso uma melhora rápida do próprio desempenho. Então eu tenho uma prática mais maciça. Logo, a prática distribuída é quando se tem um tempo maior para a própria aprendizagem e o objetivo final é, então, aprender
efetivamente uma determinada habilidade motora. E com isso determinamos o que é uma quantidade de prática, né, como ela se distribui entre maciça e distribuída então. Quanto ao desenvolvimento dos adolescentes, observamos que a idade cronológica do indivíduo é o método mais popularmente, né, utilizado nesse processo da avaliação do crescimento, utilizando a idade cronológica. Segundo dados apresentados pelo próprio David Gallagher, isso lá em 2003, esse grande autor que fala sobre o desenvolvimento motor, que ele cita mesmo, ele apresenta para nós que é de 12 a 18 anos para o sexo feminino, quando falamos, lembrando, na idade cronológica, né, do desenvolvimento. Então, para o sexo feminino, nós temos essa idade cronológica que é entre o pico de desenvolvimento, que é entre os 12 e os 18 anos. Certo? Para o sexo feminino. E para o sexo masculino, vai entre os 14 até os 20 anos de idade. Então existe essa diferença entre o sexo feminino, que vai entre os 12 até os 18 anos, certo? E o sexo masculino, que vai dos 14 até os 20 anos de idade. Isso é muito importante estar fixo realmente aqui em nossa aula. E diversos meios que podem então fornecer o nível de desenvolvimento humano mais preciso, como a própria idade biológica, que se refere à idade morfológica, à idade óssea, se refere à idade dental, à própria idade sexual, que quando falarmos realmente em crescimento e desenvolvimento motor, vamos relatar mais sobre esses aspectos do próprio desenvolvimento da idade biológica mesmo do sujeito. Bem como se refere também à idade emocional, à idade mental, à idade de autoconceito, né? A própria idade perceptível, como o sujeito percebe então a sua idade. Esse mesmo autor, David Gallagher, lá também em 2003, ele diz que o final da infância e o próprio aparecimento da adolescência são marcados por o início da própria idade, do início da própria maturidade, melhor dizendo, sexual. Ou seja, os pelos pubianos, o aparecimento dos mamilos, o tamanho da genitália, tudo isso realmente vai caracterizar no adolescente essa maturação, então, sexual. Assim como o próprio processo da independência familiar que esse adolescente passa a ter e posteriormente a sua independência, né, financeira, porque inicialmente ele é dependente então da família. O surto de crescimento do adolescente, segundo esse autor, né, David Gallagher, lá também em 2003, ele cita que tem uma duração de aproximadamente 4 anos e meio e o seu início, então ele varia tanto entre meninos e meninas, como citamos anteriormente, né? As meninas, elas alcançam, então, esse pico de crescimento aproximadamente 2 anos antes dos meninos, né? Por volta dos 11 anos de idade. Isso em relação às meninas. Logo, os meninos, eles alcançam, então, por volta dos 13 anos de idade, porém esse pico de crescimento ele pode variar também entre os meninos, entre indivíduo e indivíduo. Em meninos, observamos que, meninos, né, o período de crescimento mais rápido, ele coincide também com o aparecimento das características sexuais secundárias, como citamos os pelos pubianos, o tamanho da genitália, né? E assim como os pelos axilares também influenciam bastante nesse processo, o adolescente também ele tem vários fatores com isso, digamos, relacionados a essa alteração. E tais como a própria dieta influencia muito nisso, como que esse adolescente ele se envolve com os exercícios físicos, a própria motilidade gástrica, né? E o próprio estilo de vida que esse adolescente tem. O coração dos adolescentes ele também vai aumentando, né? Os pulmões crescem paralelamente a isso, e não será mesmo em função das funções dessas diferenças que se dará mesmo a própria superioridade ou inferioridade entre meninos e meninas. Não significa que essas características biológicas e psicológicas realmente aparecem em determinadas idades entre meninos e meninas, que isso irá realmente, vai dar superioridade ou inferioridade entre os meninos e as meninas.
E com isso pode-se perceber e afirmar que meninos e meninas, né, adolescentes, têm papéis muito específicos e muitos únicos realmente a serem desempenhados. Tanto meninos quanto meninas, observamos com isso, têm um certo potencial para obter melhoras significativas na participação em atividades físicas rigorosas e regulares. Então realmente existe um grande papel nesses meninos, nesses adolescentes, tanto meninos quanto meninas, nessa melhora das aptidões físicas, tanto força, quanto flexibilidade, quanto resistência e também na melhora da própria composição corporal por si só. Observamos também que é visível que o desenvolvimento motor dos meninos, por exemplo, durante a adolescência, ela venha melhorar então, de certa forma, progressivamente. Logo, meninas que após a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, apresentam um certo declínio, né, no seu desenvolvimento motor. Segundo alguns autores, principalmente que falam sobre teorias da aprendizagem, como Jean Piaget, né, que fala bastante sobre os processos cognitivos, a sua epistemologia genética, ele fala muito no processo, na sua epistemologia genética, os seus estágios de desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente, né? Ele fala muito do estágio operacional formal, que vai dos 12 anos em diante. Ele fala muito desse estágio, Jean Piaget, que o adolescente é capaz então de formular suas próprias ideias, né? O pensamento ele vem levando mesmo em consideração o real e o abstrato. Ou seja, nesse momento o adolescente consegue realmente abstrair um pouco mais, ter raciocínios filosóficos e psicológicos e sociológicos muito mais realmente evoluídos em relação às crianças. E Piaget vai relatar esse estágio de estágio operacional formal, então. E ele vai também, digamos, decidir, levando em consideração suas concepções entre o adolescente, no caso, né, o que é o certo, né, e vai ter uma maior noção também o que é o errado. Então essa relação entre certo e errado, fazer essa maior relação custo-benefício em relação ao seu dia a dia. O período de transição da fase, né, infantil para a adolescência, ela apresenta não só as próprias alterações físicas, biológicas, como citamos, né, mas também alterações sociais, alterações psicológicas, que vão, de certa forma, deixando para trás as influências familiares e gerar novas influências presentes naqueles grupos que se começam a inserir, seja esse grupo dentro da escola, seja esse grupo dentro do ambiente religioso, por exemplo, ou dentro de grupos como ambientes, como grupo de escoteiros, por exemplo, que são grupos a qual vão influenciar a criança nesses aspectos tanto filosóficos quanto sociológicos e realmente o adolescente começa a assumir também os signos desses grupos distintamente. Assim também, o adolescente ele é pressionado, né, nessa fase, desde que ele inicia realmente essas características, a tomar uma decisão em relação a qual faculdade ele vai decidir, a qual emprego ele vai realmente explorar. Né? A vida adulta, nesse caso, ela se aproxima dos adolescentes todos os dias. É um momento muito interessante onde o adolescente, né, ele se depara realmente como será o meu primeiro emprego, como será realmente a minha vida adulta, realmente começa a deparar qual faculdade que eu vou decidir, né, qual o curso de graduação que eu vou estar realmente me inserindo. Então isso para o adolescente começa a ser atribuído todos os dias praticamente. Uma liderança adulta, né, nesse caso, sensata, com modelos positivos de papéis a desempenhar mesmo, uma própria orientação que desenvolva a própria coragem nisso são essenciais para a criança, que tenha realmente esses modelos adultos que gerem essa liderança sensata. E com isso observamos, né, voltando à questão do próprio feedback com frequência autocontrolada, que são então situações que falam sobre informações relevantes ao processo mesmo de aprendizagem de uma habilidade motora, né, onde o aprendiz ele as recebe antes, né, nessa frequência autocontrolada, ele tem informações durante a atividade e mesmo após a própria execução do movimento.
Com isso, observamos que as principais vantagens, né, da presença de feedback no processo de aprendizagem, tanto é motivar o aluno, como o próprio aprendiz, também gerar essa orientação para ele, né, em relação à sua meta a ser atingida naquela prática, né, motora a ser desenvolvida. E faz com que o próprio aprendiz ele se anime um pouco mais, ele se esforce mais de forma mais intensificada realmente naquela meta estabelecida. Isso quando falamos então desse feedback com frequência então autocontrolada. Logo, o feedback conhecido como conhecimento de resultados, né? Aí nós temos a frequência autocontrolada de conhecimento de resultados, que ela é então um tipo de feedback onde o próprio aluno ele tem uma certa participação efetiva no processo de aprendizagem de uma habilidade motora. E com isso, esse adolescente ele acaba escolhendo o momento de receber o feedback do conhecimento de resultados. Observamos aí que diversos estudos, diversos artigos periódicos, diversas teses, elas mostram então essa superioridade de frequência autocontrolada de conhecimento de resultados em relação a outros grupos. Principalmente habilidades motoras onde a principal demanda é a de controle espacial e também controle temporal. Em outros estudos, em outros artigos, em outros periódicos, já relatam então a certa frequência autocontrolada de conhecimento de resultados que mostrou também ser eficaz com adultos e idosos, ou seja, tanto avaliando adolescentes, como falamos anteriormente, como agora avaliando tanto adultos como idosos também. Olha como é importante realmente esses conhecimentos, esses conteúdos, esses testes também aplicados em várias faixas etárias, em várias gerações, tanto aí com adolescentes, quanto adultos e também idosos, né? E não somente aí as crianças, como citamos. O processo de atenção com isso, né, seletiva das crianças, ainda não está bem formado, o que leva mesmo a uma certa dependência das informações externas, a qual realmente são levadas pelo professor, pelo instrutor, pelo seu orientador. E observamos com isso a própria importância da frequência de conhecimento de resultados autocontrolada, que diz que quanto maior a autoeficácia mesmo percebida pelo aluno, né, maiores serão também os desafios autopropostos por ele mesmo, a serem mesmo alcançados, e maior será esse engajamento, a sua motivação para alcançar a meta até então estabelecida. E observamos também que com isso, a partir do momento que o aprendiz ele é de certa forma mais incentivado a participar diretamente do seu processo de aprendizagem de uma habilidade motora, ele também se sentirá cada vez mais capaz de realizar realmente aquela tarefa por si só. Então isso quando falamos desse recorte teórico de vários estudos, de vários periódicos, de vários artigos científicos então. Bem, esse artigo, né, que nós observamos, que vocês têm então aqui na descrição do material, ele tem como principal metodologia foi feita então uma pesquisa experimental com os adolescentes entre 14 e 16 anos, para realmente uma coleta de dados, utilizando um teste então de laboratório. Como foi esse teste de laboratório, professor? Bem, primeiramente foram compostos dois grupos, né, compostos por 10 indivíduos, onde cada grupo, de acordo com os tipos de frequência, né, de conhecimento de resultados recebidos, e equiparados em relação ao sexo, ou seja, meninos e meninas. A tarefa, por si só, ela constituía em arremessar saquinhos de feijão, né, por cima dos ombros, em um alvo fixo no chão. Além realmente disso, a tarefa ela foi realizada com um membro, tanto o membro dominante como o membro não dominante dos indivíduos, sem ver o alvo, sentados de costas para o mesmo. Ou seja, eu pegava saquinhos de feijão então e arremessava com o meu membro dominante para trás até realmente alcançar realmente esse alvo estabelecido. E com isso foi utilizado esse alvo, um alvo circular, praticamente com uns 2 metros de diâmetro, um alvo realmente bem amplo, impresso realmente em um pano e afixado no solo, com um centro, realmente com distâncias de 2 metros de área do próprio arremesso, ou seja, entre o meu arremesso
e a área onde era o alvo tinha então 2 metros. O centro do alvo tinha um valor de 100 e vai medindo normalmente 20 centímetros a outros espaços que terão respectivamente 10 centímetros a mais do raio com valores entre 90, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Então eram alvos ao qual realmente os números iam respectivamente 10 em 10 centímetros a partir do raio, realmente até fechar realmente o 0, que era o alvo central. O alvo foi dividido então em 4 partes na forma de um X, onde foi possível então obter a própria direção do erro, ou seja, que os sujeitos alcançavam o alvo, ou seja, antes, depois, esquerda, direita. Os saquinhos de feijão, né, foram então feitos com um pano, com feijão contendo 100 gramas. Então, saquinhos pequenos, realmente um saquinho de pano de feijão, realmente 100 gramas, e foi obtido com isso um cronômetro. Esse cronômetro digital foi também utilizado para controlar os intervalos de tempo, ou seja, eram 10 segundos entre as tentativas, ou seja, entre uma tentativa e outra, o sujeito tinha então 10 segundos. Os grupos foram com isso divididos em 10 indivíduos que receberam frequência de conhecimento de resultados autocontrolada e mesmo 10 indivíduos que receberam frequência de conhecimento de resultados extremamente controlado. O tempo de espera para a própria apresentação desse conhecimento de resultados para os indivíduos, quando solicitado, foi então de 5 segundos. O tempo pós conhecimento de resultados foi então de 5 segundos e o intervalo entre as tentativas, realmente como citamos anteriormente, foi então de 10 segundos. Observamos com isso nesse artigo, a fase de aquisição ela contou então com 60 tentativas, ou seja, foram então 6 blocos de 10 tentativas, sendo uma tentativa por pessoa em cada bloco nesse artigo. A fase de retenção, observou-se com isso, foi realizada 24 horas realmente depois da fase de aquisição e contou com 10 tentativas sem o conhecimento de resultados. Ou seja, um bloco de 10 tentativas, sendo uma tentativa aí por pessoa com isso. O programa estatístico, para realmente pegar todos esses dados e fazer a compilação estatística disso, foi utilizado então o próprio SPSS 17.0, que é um software estatístico permite para avaliar e quantificar todos esses resultados obtidos, para verificar realmente se houve diferença significativa lá na análise de ANOVA. E para saber mais sobre estatística, depois verifica aqui a playlist em cima sobre bioestatística, onde realmente falamos um pouco mais sobre alguns dados, alguns testes estatísticos. E os resultados realmente desse artigo e as grandes discussões, onde foi possível então criar com isso um gráfico comparativo entre as fases de desempenho e aquisição e a própria aprendizagem e também retenção. E pôde-se observar também com isso que durante a própria fase de aquisição, o grupo autocontrolado obteve então melhor desempenho até o terceiro bloco. O grupo extremamente controlado, durante a fase de aquisição, ele apresentou então uma certa melhora, vamos supor assim, no próprio desempenho, nos 2 primeiros blocos com isso, diminuindo no terceiro bloco. Logo, a fase de retenção, ela ocorreu uma certa diferença no desempenho entre os grupos e o grupo extremamente controlado, e obteve melhor resultado na própria aprendizagem comparado ao grupo autocontrolado. Observamos com isso também que o grupo extremamente controlado ele obteve melhor resultado indicando que os adolescentes, com isso, é muito importante fixarmos isso, testados, eles podem não conseguir identificar a relação ao padrão motor realizado. Ou seja, qual foi o lançamento mais eficiente. Os adolescentes não conseguiram então realmente identificar, não conseguiram realmente verificar qual foi o melhor resultado realmente obtido. Então, observamos esse gráfico aqui, onde observamos a intensidade
aqui no eixo Y, né, o eixo mais na vertical, aqui que vai então de 0 até 10, 20, 30, 40, 50, 60, e no eixo X, que é uma variável mais independente, ou seja, a frequência, né, dos blocos 1, do bloco 2 e do bloco 3, onde aqui onde vocês observam em azul é o grupo autocontrolado, aqui em laranja é o grupo extremamente controlado. No grupo que mostra que em cinza é o grupo de retenção do autocontrole e o grupo em amarelo e a retenção então dos extremamente controlados. Nessa figura então mostra essa média dos grupos, né, em erro absoluto nessas fases de aquisição e mesmo retenção. Beleza? Voltamos aqui então realmente a falarmos um pouco mais sobre essa dificuldade que observou-se de entendimento cognitivo do feedback desses alunos. E aí realmente fica a dica para vocês que são educadores físicos ou mesmo curiosos aqui em nossos materiais, que podem mesmo entender realmente esse teste, que pode ter dificultado essa correção do padrão motor em cada uma das tentativas. Observou-se com isso também nesse artigo que o desenvolvimento cognitivo ele atua diretamente no resultado da performance, na aquisição do padrão motor, que pode ter havido também uma certa influência nos resultados obtidos em função, então, digamos, de alguma possível dificuldade no nível de desenvolvimento cognitivo, ou seja, como o próprio Piaget fala, né, esse estágio formal apresentado mesmo para os adolescentes. Esse estudo também observou-se com isso, que esse estudo foi realizado também com os idosos e comprovou que não houve uma certa diferença significativa de melhores resultados para esses grupos, tanto o grupo autocontrolado, né, em relação ao grupo extremamente controlado. O comportamento dos idosos também, né, se difere do comportamento dos adultos, ou seja, a capacidade de acuidade visual, de equilíbrio de tronco, de quadril, de tornozelo é diferente dos adultos. Existe realmente um processo de lentidão dos movimentos em relação realmente a essas faixas etárias distintas. O contrário dos adultos, né, os idosos, eles ao retirarem as informações então visuais, eles não conseguiram, digamos, utilizar informações acústicas, não conseguiram utilizar informações táteis, a própria propriocepção, né, as questões proprioceptivas para a aprendizagem da tarefa, então é um pouco mais dificultoso, né, para as pessoas idosas. Logo, em crianças, o tipo de tarefa pode influenciar os efeitos da frequência autocontrolada de conhecimento de resultados. Habilidades motoras, observamos com isso, ela parece então estar particularmente relacionada à própria capacidade de processar informações mais rapidamente. Ou com isso observamos que o aumento na quantidade de informações fornecidas às crianças, ela pode então afetar o próprio desempenho das mesmas, pois esse aumento, de certa forma, acarreta uma certa lentidão no processamento dessas informações, certo? Que vão com isso prejudicando a própria aprendizagem. E com isso, né, para gerar realmente esse desfecho do nosso trabalho, existem algumas diferenças nos níveis de desenvolvimento motor resistente, tanto em crianças, como em adultos, como também em idosos. E a aprendizagem nesse artigo ela ocorreu de maneira mais eficaz nos grupos extremamente controlados, enquanto no grupo autocontrolado observou-se com isso apenas a melhora no desempenho. E se o objetivo é a retenção, né, como citamos no começo desse trabalho, ou seja, a aprendizagem, ela deve sim priorizar o próprio feedback extremamente controlado para adolescentes, isso adolescentes entre 14 e 16 anos. Entretanto, estatisticamente não pode ser verificado então, né, nesse teste ANOVA lá no SPSS, não pode ser verificado nenhuma diferença então estatisticamente. E aí, nesse caso, tivemos como muitas referências bibliográficas para realmente que foram desenvolvidas então este grande artigo científico. Joia, senhores? Bem,
Novamente, agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento por ficarem conosco até o final. Lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreva nos nossos materiais para que você receba constantemente todas as nossas atualizações. Não esqueça de acionar o sininho para que você seja informado a cada novo material que surgir aqui, ok? Bem, se precisar fazer uma pergunta, deixe aqui embaixo as perguntas que farei questão de responder a vocês também. Joia? Muito obrigado a vocês e até um próximo momento então. Valeu!